Como todos sabemos, o Sport Clube Bahia é um gigante time, não só do Nordeste, mas também como do Brasil. Seus feitos e suas glórias fazem parte do passado e na arte do pioneirismo, o tricolor domina como ninguém. E a pauta de hoje é justamente falar do pioneirismo do Bahia no futebol brasileiro. Bom, atualmente, quando se fala em futebol, automaticamente as grandes emissoras, as mídias e também as pessoas, o público. Hoje todo mundo só fala em Champions League, Barcelona, Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Messi. E no Brasil, quando se fala em futebol, parece que só se valoriza os times do eixo, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, entre outros. E os outros grandes times do Brasil, como o Sport Recife, como o Bahia, como o Remo, como o Paysandu, eles ficam em segundo plano, eles ficam em segundo escalão. Mas a história do futebol é muito rica, e precisamente falando do Bahia, é aquele grande time que tem inúmeras conquistas, inúmeros feitos, e é sempre deixado de lado pela grande mídia do futebol nacional. Nunca posso deixar de falar duas coisas que me chamam muita atenção nesse grande time, que é justamente o uniforme e o hino que é maravilhoso e o uniforme que é muito bonito. Enfim, são duas coisas que me chamam muito, que me atraem muito no Sport Clube Bahia. E a começar a falar do Bahia, o seu pioneirismo, o Bahia foi o primeiro time campeão brasileiro dos campeonatos brasileiros, dos campeonatos nacionais. Naquela época, em 1959, era chamado de Taça Brasil. E o Bahia foi o grande campeão, o primeiro campeão, e na final bateu justamente no grande e poderoso Santos de Pelé. Santos que naquela oportunidade, talvez, quiçá, fosse o melhor time do mundo. Talvez não, certamente, batia de frente com todos os times da Europa, se fosse jogar um campeonato mundial. E o Bahia batia de frente, não. O Bahia bateu de frente com aquele Santos e venceu a final, numa melhor de 3 finais. No primeiro jogo, o Bahia venceu o Santos, em São Paulo, num jogaço 3-2 pro Bahia. O Santos foi lá na Bahia e venceu, revertendo o resultado e dando a oportunidade da terceira e última final, a finalíssima, e foi disputado em campo neutro, no Maracanã. E aí o Bahia realmente sagrou-se campeão, vencendo o Santos por 3-1. O Santos de Pelé, Coutinho, Pepe, automaticamente deu a vaga para a Libertadores, a primeira Libertadores da história, que foi disputada em 1960. Eram os campeões de cada país, e o Brasil foi representado pelo Bahia, que foi o primeiro time brasileiro a disputar a Libertadores. Atualmente, em 2017, tem praticamente 100 times aí entre pré-Libertadores, fase de grupo, enfim. Na primeira edição, haviam apenas 7 times. E o primeiro confronto do Bahia na Libertadores foi contra o San Lorenzo, que tinha sido campeão argentino na época. E na primeira partida, nesse mata-mata de 7 times, o Bahia foi à Argentina e perdeu para o San Lorenzo de 3-0. No jogo da volta, na Fonte Nova, no estádio do Bahia, o tricolor baiano venceu por 3-2, mas no placar agregado acabou sendo eliminado. E o campeão dessa primeira edição foi o Peñarol, mas o Bahia foi o primeiro time a representar o Brasil na Libertadores. Bom, além dessa primeira participação, o Bahia soma ao todo 3 participações. Essa primeira em 60, depois em 64 também foi eliminado na fase preliminar. E aí em 89 foi a última participação do Bahia em Libertadores, que foi eliminado pelo Internacional de Porto Alegre nas quartas de final. Essa de 89 foi a melhor colocação do Bahia em Libertadores, sendo eliminado apenas nas quartas. Bom, seguindo na arte do pioneirismo, o Bahia é o primeiro nordestino a possuir a maior média de público em uma edição do Campeonato Brasileiro. Na verdade, foram 3 vezes, em 3 oportunidades. Em 85, em 86 e em 88. Esse ano foi o ano que o Bahia sagrou-se campeão brasileiro, de 88 no caso. Né? Foi a última vez que o Bahia foi campeão brasileiro e foi a última vez que um time nordestino chegou ao título do Campeonato Brasileiro. E aquele esquadrão ficou marcado, né, com jogadores memoráveis, jogadores notáveis da história do Bahia que fizeram algum sucesso também no futebol brasileiro, como o Bobô, talvez um dos maiores ídolos do Bahia, se não o maior talvez. Também tem o Charles, que foi um goleador muito importante, José Carlos, o Paulo Rodrigues, o Paulo Robson, o Ronaldo, o Zanata, todos esses jogadores comandados por Evaristo de Macedo, que foi o treinador, o comandante desse grande Bahia campeão brasileiro de 88,
que venceu o Internacional na final do Brasileiro. E antes de chegar à final contra o Inter, nas quartas, o Bahia enfrentou outro gigante do Nordeste, outro gigante do futebol nordestino, que é o Sport Recife. O Bahia eliminou o Sport, na semi eliminou o Fluminense e na finalíssima enfrentou o Internacional de Porto Alegre, de Tafarel. Tafarel era o goleiro na época. E o primeiro jogo na Fonte Nova... Qual o público? 90 mil... E no primeiro jogo da final, na Fonte Nova, com mais de 90 mil espectadores no estádio, o Bahia venceu por 2-1 com os 2 gols do Bobô. Leomir fez o gol para o Inter. E no jogo da volta, em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Bahia segurou o Inter por 0-0 e sagrou-se de fato o grande campeão brasileiro, tendo 2 títulos no currículo, em 59 da Taça Brasil e em 88 do Campeonato Brasileiro, já com esse nome de fato. Bom, o Bahia também foi o primeiro clube nordestino a bater o recorde de público nas 3 divisões. Na época não havia uma quarta, então nas 3 principais divisões, Série A, Série B e Série C, o Bahia foi o primeiro nordestino a bater esse recorde de público. Sendo que em 2007, o tricolor estava na Série C e colocava uma média de 40 mil torcedores na Fonte Nova, brigando pau a pau ali com o Flamengo, que era a maior média de público na época, na Série A, em 2007, e o Bahia batia de frente com o Flamengo mesmo na Série C. O Bahia também é o primeiro clube a conquistar uma tríplice coroa. No caso, foi no ano de 59, que conquistou o Campeonato Brasileiro, a Taça Brasil de 59, também conquistou o Campeonato Baiano e a extinta Copa Norte e Nordeste, que durou apenas 3 edições. Bom, o Bahia também é o primeiro e único time nordestino a chegar à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi no ano de 2011, onde chegou à final e perdeu para o Flamengo pelo placar de 2-1. De tantos e tantos times de tradição do Nordeste, do Norte do Brasil também, sendo que tem Vitória, que é o maior rival do Bahia, sendo que tem Santa Cruz, Sport, Náutico, Remo, Paysandu, o Nacional do Amazonas, tem muitos times de tradição que poderia brigar por esses títulos, poderia até chegar à final se tivesse uma base forte, mas não chegaram e o Bahia realmente foi o primeiro e único nordestino a chegar a essa final de Copa São Paulo. E para encerrar o pioneirismo do tricolor baiano, o Bahia é o primeiro time nordestino a ficar 4 temporadas seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, desde quando foi criada a Era dos Pontos Corridos. No caso de 2011 a 2014, o Bahia se manteve na primeira divisão. É muito difícil um time do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste também, até de Santa Catarina e de outras regiões menos favorecidas, no caso, a se manter tanto tempo na primeira divisão. O Bahia ficou de 2011 a 2014 se mantendo. Acabou sendo rebaixado, mas voltou agora. Em 2017 disputará a Série A novamente e espero muito que fique por bastante tempo, fique 10, 20 anos, que nunca seja rebaixado, porque o Bahia é um dos grandes do futebol brasileiro. O Bahia tem 2 títulos brasileiros, o Bahia foi o primeiro time brasileiro a disputar a Libertadores, o Bahia tem muita história, o Bahia tem uma camisa pesadíssima, o Bahia tem uma torcida apaixonada e uma torcida louca pelo time. O Bahia é de fato um dos grandes do futebol nacional que merece todo o reconhecimento e muito respeito.